estamos de volta com o nosso Estação Hamburgo desta quarta-feira, 31 de agosto, dia que vamos ter em Porto Alegre a nossa seleção brasileira comandada pelo Tite, o nosso gaúcho Tite, comandando a sinaleira com a seleção com Neymar e tudo, né? Dizem que a arena do Grêmio está lotada já para o jogo que começa daqui a pouco, 9h45 da noite, faltando 10 minutos para começar o jogo. Nossa bancada agora com a presença feminina da nossa queridíssima Karina Moraes, titular das quintas, que cedeu o primeiro bloco para que o Marcos pudesse falar da Nota Fiscal Gaúcha. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui de volta na quinta-feira, que é o nosso dia aqui. Remy Scheffler, que esteve comigo na Sheffield, né? A gente teve um momento muito bacana no Alejandro Malo, né? É, na Galeria Sheffield. Foi muito lindo. E também ali o Marcelo e o Evandro. Bom, a turma de quinta é um barato, viu, DG? Você está gostando, né? O pessoal da quarta também diz, o da sexta diz que é a melhor bancada. Mas que bom, né? Tem a turma de cada um, é que nem o tênis do Aliança, né? Tem a turma das terças, da segunda e tal. É muito legal. E essa turma da quinta aqui me parece que quer falar hoje dos adultos mimados. O que é isso? Evandro Kaufeld-Schmitz. Foi um tema até sugerido pela Karina, né? Mas a gente tem feito aqui no programa, assim, a gente tem trazido informação para o telespectador, num debate, né? A gente numa troca de informações. Então, existem os estágios de desenvolvimento emocional e intelectual, né? Então, muitas vezes, as crianças, às vezes, não passam por certos estágios e isso vai refletir na vida adulta, que já são os adultos mimados. Muitos, às vezes, são filhos únicos, né? O filho único, se não é bem conduzido na sua infância, se é dado tudo o que ele pede, etc., ele vai se tornar um adulto mimado. Algumas características desse mimado. Ele não sabe lidar com as pessoas do jeito que elas são, ele quer comandar, ele não sabe aceitar um não, ele tem uma baixa estima, né? Então, como ele tem uma baixa estima, ele acaba se protegendo, ele cria uma máscara, né, de força, né, uma máscara de força, para realmente esconder essa baixa estima. E o que acontece com esse mimado? Ele quer que o mundo gire em torno de si. Isso são assuntos, até a gente estudou a questão psicológica, a gente está estudando a questão, está mostrando para vocês os fatos, os aspectos psicológicos. Então ele quer que aconteça as coisas do seu jeito, na hora deles. Então eles têm dificuldade de se adaptar a novos locais, a novos grupos de pessoas, têm dificuldade de saber lidar com os defeitos de outras pessoas, não exercem a força, a potencialidade que têm e não se desenvolve. É muito comum nesse tipo de pessoa aquelas pessoas que não sabem aceitar a melhoria, são pessoas que acham que tudo é crítica. Então, tu vai falar para uma pessoa que quer crescer, ela vai, que legal, pô, que boa essa ideia que tu me deu. Essas pessoas não, pô, tu está me criticando, devido à baixa estima que elas têm. Karina? Eu queria falar o seguinte, que eu noto esse tipo de comportamento, e é uma característica bem do nosso tempo, é que as pessoas confundem, às vezes, um afeto de pai e de mãe, acham que vão ter aquele afeto em relação a todas as pessoas no mundo, né? Como se fossem pai, mãe, irmão, e não são pessoas da mesma família. Então, eles são pessoas que têm digamos assim, uma tolerância mínima a frustrações, entende? Porque foram extremamente colocados em bolhas, assim, durante o período de crescimento e desenvolvimento. Com isso, acabou que eles esperam das outras pessoas o mesmo comportamento que eles tiveram em casa. E aí se torna um problema social muito sério. E o que nós estamos brincando aí? Peraí. Desculpa. Estamos brincando aí. Olha ali, ó. Gênios, gente. Não. São os adultos mimados. São os adultos mimados. Olha a coleçãozinha de bonequinho do Marcelo ali, ó. Tem ou Pedro, não tem uma ali, bancada de adultos mimados aí? Esse brinquedo aí era um sucesso, Nossa, né? eu adorava. Eu queria ter, mas nunca tive. Gênios, nunca tive os gênios. Eu acho que eu vou comprar depois de adulta, mimada que eu sou. Eu vou adquirir uns gênios para mim. Mas é esse tipo de situação, né? O que acontece são pessoas que, no ambiente de trabalho, por exemplo, eles se tornam pessoas extremamente difíceis de lidar.
Porque eles não aceitam serem contrariados. Não interessa tanto se for de um chefe como uma pessoa... Do colega. Um colega, eles não aceitam a questão levam tudo para o lado pessoal. Sim. Isso é muito chato, né? Eu tenho um pouco disso. Todo mundo tem um pouco. Mas eu não fui mimado. Eu era o segundo, eu era sempre o que veio temporão não. Ah, mas então era bajulado, era bajulado. Não, eu acho que um pouquinho todo mundo tem. A questão é como tu lida com isso, né? Claro que a gente espera que o mundo seja perfeito, que as pessoas sejam perfeitas, que a gente seja perfeito, e nada disso existe. Mas eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho dos brinquedos dele. O Pedro não mostrou os brinquedos, mostrou? Mostra ali a coleção do Marcelo. Olha ali. Olha a coleção. Não, e olha a garrafinha do Evandro aqui, ó. Muito show. E Marcelo, o que tu tem a contribuir como adulto mimado que tu é? Uma vez criança, sempre criança, né? Mimada ou não. Mas dentro desse tema, a gente até abordou, ou trouxe ele como uma abordagem. Eu vou trazer aqui uma versão na contramão, que eu acho que é extremamente interessante. Hoje, dentro desse contexto, essas pessoas, né, essas crianças / adultos / a adolescência que hoje está dentro deste processo, está se criando dentro de uma bolha, que é uma bolha que é quase que um mundo irreal, um mundo que não é um mundo efetivo, né? É aquele mundo que eu quero, que eu fui criado, e cada vez a gente está diminuindo ou criando esta bolha virtual em torno dos nossos filhos. Eu morei em São Paulo muito tempo, vim para cá, para o Sul, para ter um filho. E por que isso? Uma situação normal. Pô, como é que eu vou ter um filho em São Paulo? Como é que eu vou largar meu filho de noite e imaginar o que ele está fazendo? Então, para quem saiu de São Paulo, está morando em Lomba Grande, que o largo mais que vai ter ali, um cachorro mordeu, tomou um chute de uma vaca. Mas esse conceito todo, ele cada vez vai te levando para um outro lado, né? Que também, na contramão disso, por que a gente não pode hoje, como adulto, passar também a se mimar, ou ser um adulto mimado por nós mesmos. Eu acho que hoje também é tão problemático ou tão complicado ter todo esse processo deste peso de tu ser e levar toda essa atenção, esse holofote demais para ti, como a falta de um holofote para dentro de ti é tão forte quanto. Então hoje, por que eu não posso ter ou não tenho o hábito de me mimar? Por que eu não posso ter o hábito de gostar de mim, de conhecer a mim mesmo, de saber e fazer coisas que eu gosto para comigo mesmo? Por que eu não faço e não tenho o hábito de pedir carinho, de pedir um chamego, um colo, dengo a mais. Então, hoje a gente tem os dois extremos. Ou seja, eu tenho o extremo de um lado que eu fui mimado e que hoje eu estou lá dentro de um processo que o mundo gira em torno de mim, e ao mesmo lado eu estou num mundo que eu não sei dar esse mimo para mim mesmo. Eu não sei trazer e me dar o direito de eu poder estar lá, eu poder gostar de mim, eu poder me conhecer a mais, né? É bem interessante, porque tu está dizendo justamente que eu tenho que me mimar, mas não esperar do outro me mimar. Tomar atitude. Aí, ó. Deixa... Lá. Olha ali, ó. Lá na câmera. Deixa eu só trazer essa situação. O Evandro não é um caso disso, viu? Não é o caso Vamos dele. deixar bem claro. Eu gostaria de trazer essa... esse arsenal aí. Eu quero trazer essa situação de adultos mimados pro lado do trabalho, do emprego. Eu que sou presidente de uma entidade patronal que representa mais de 4.000 estabelecimentos comerciais, nós nos deparamos com uma certa frequência com esses adultos mimados. Vejam que outrora eles mimados enquanto crianças, hoje eles ainda realmente querem ser tratados, que querem que todos tratem eles como os pais os tratavam. Mas
na hora de uma entrevista de emprego, que quando eles trazem o seu currículo e a gente vai entrevistar esses supostos adultos mimados, eles se apresentam desmotivados, desqualificados e despreparados. É uma coisa impressionante. Isso é praticamente 100%. Esses adultos mimados, eles não têm qualificação alguma. E num mundo onde... e muitas vezes se orgulham disso, né? Muitas vezes se orgulham. A economia gira em torno de qualificação. Em qualquer segmento da economia mundial, um dos itens básicos é qualificação. O adulto mimado, em sua grande maioria, se apresenta em entrevistas para emprego desqualificados. Não há qualificação profissional desses adultos. É uma coisa, não se sabe nem o porquê. Isso só Freud explica. Talvez a criação, né? Porque os pais sempre fizeram tudo, disseram, não, meu filho, tu sabe, tu isso, aquilo. E desmotivado. Se apresentam e não tem preparo. E esse desmotivado, se tu levar em consideração, a gente está falando de autoestima, né? Sim, sim. Porque depois tu tem essas pessoas, principalmente trabalhando, que elas não sabem se relacionar. Sim. Então, vamos pegar o caso de um profissional desse dentro de uma área de comércio. Uma pessoa dessa tem dificuldade de abordar alguém, tem dificuldade de se impor no processo de ofertar ou de discutir um processo desse, porque muitas das questões ele mesmo não tem autoestima suficiente para poder se equiparar dentro desse processo, né? Veja só, por favor, fala. Desculpe, ele fica muito limitado, ele não foi imposto, não aprendeu a superar desafios, né? Sempre recebeu o que tinha, então ele fica muito bitolado com as regras do sistema, então ele não sabe, chegam uns absurdos, de repente um estudante, né, de 20 anos numa faculdade, precisa urinar e pergunta para o professor, posso ir no banheiro? Poxa, mas é um absurdo, tem que pedir, né, se pode ir no banheiro. É verdade. Então são umas coisas absurdas. Isso é fato. E complementando, então, uma vez essas pessoas sendo contratadas, tanto faz num cargo de comando ou um cargo subordinado, eles se demonstram quase que na sua totalidade como maus colegas e maus profissionais, porque tanto eles tendo um cargo de comando quanto um cargo de ser comandado, eles não conseguem ser contrariados. E não confiam nas pessoas, Então eles têm uma dificuldade enorme ao serem contrariados. Tem o problema do autoritarismo, né? Da chefia, de se sentir, né, numa posição de ter um chefe, de ter alguém no comando e não... Eu que, na verdade, assim, que partiu essa ideia, até vou falar, defender um pouquinho a pauta, que, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu parti do seguinte ideia, porque já me comentaram algumas coisas, assim, guardando alguns casos que eu ouvi. Tipo assim, a pessoa é contratada e diz, eu não fui contratada para levar papel. Eu não fui contratado para... Eu não sou office boy. Desde esse tipo de postura, assim, não, fui contratado para ser isto, ponto. Aí tu pede para ela te alcançar um café, que ela está mais próximo da garrafa. Não fui contratado para servir café. É esse tipo de adulto que eu estou falando. Não sabe da importância que é o gesto carinhoso de servir o café para o colega. Exatamente, não tem esse tipo de gesto de se colocar no lugar do outro e tentar ajudar o outro também no processo da empresa, né? Esse adulto mimado que eu estou me referindo. Inclusive, muitos desses adultos mimados, quando vão fazer um intercâmbio no exterior, aí eles se viram, aí eles não reclamam, aí eles fazem tudo. Agora, no Brasil, isso é feio fazer, né? Então, isso é muito comum. Já vários amigos meus já me comunicaram esse tipo de situação. E outra coisa, por exemplo, o chefe de cozinha, que eu tenho várias... fontes e amigos também, como na gastronomia, alguns chefes de cozinha se recusam no começo da carreira a lavar louça, por exemplo, né? Coisa que lá do exterior é muito comum, né? O chefe de cozinha começando, ele está dentro da cozinha para aprender tudo, né? Não corto, não faço mise en place, eu só cozinho. Então, coisas assim, a esse ponto, né? Mas no Brasil é muito comum ter adultos mimados. Eu queria aproveitar aqui, estava olhando o Facebook que a gente recebeu, né? Estamos no ar, no Face, lá Facebook, compartilhado, e recebemos aqui um curtir
de um querido amigo e um adulto mimado que com certeza está sendo mimado agora. De novo, Rodrigão. Eu sei que agora, com certeza, tu tá em casa olhando o jogo sendo mimado. Tá bem mimado. Confessa aí, né? Deu no meio. Olha, Não. o Rodrigão é o adulto mimado que a gente adora, né? Sem dúvida. Um beijo pro Rodrigão. Volta Melhoras, logo. volta por logo, favor. Rodrigão. Precisamos de ti. Aliás, já começou o jogo, quanto tá? Manda um WhatsApp para nós aí, para a gente saber. É isso então? Calfels? Só mais um complemento, então. Como lidar com esses adultos mimados, né? A coisa mais importante para lembrar é evitar argumentar com essas pessoas, né? Digamos, às vezes tu não consegue argumentar. Chega um certo ponto que tu tem que se afastar, tem que deixar as pessoas pensarem e tal, que tu não vai conseguir nada se tu entrar no jogo. Elas têm um grande jogo psicológico, elas sabem realmente... E eles acham sempre que estão certos. Né? Exatamente, exatamente. E linkando isto ao empata, né? Que conversamos a semana passada, Verdade. e até acho que um pouco do tema de hoje tem a ver com isso, que é de tu olhar, talvez até um pouco como os dois extremos, né? Onde tu tem alguém que entra para dentro da relação ou de ti para tentar trazer isso da melhor forma e trazer isso para um bom viver contra alguém que está lá no seu mundinho dizendo que mundo sirva-me, né? Para eu entender, eu não vi o programa. Empata é aquele que se mete é isso? Não, empata é de empatia. De se empatia. Coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar e tá do outro. faltando nesse adulto mimado é empatia. Empatia. Ok? Vamos dar sequência. Então, nós estamos já nos últimos 6, 7 minutos do programa. Eu queria só fazer um pequeno comentário e ver o que vocês acham. O Estado do Rio Grande do Sul depositou hoje, nas contas dos seus servidores, R$350. É o menor valor desde 2015, quando começaram a falar em parcelamento. O PT atira pedra no PMDB, que governa o Estado, o PMDB atira pedra no PSDB, que governa Porto Alegre, o PSDB atira pedra enfim, um atira pedra no outro. Só que, quando a coisa fica no seu próprio telhado, né? São Leopoldo está há 3 meses parcelando o salário dos seus servidores e é do governo do PT. Porto Alegre está há 2 meses parcelando os salários dos seus servidores e é do governo do PSDB. Então, meus queridos, ao atirar pedras, a gente tem que cuidar um pouquinho do seu próprio telhado, né? E os servidores gaúchos, vergonhosamente, hoje receberam apenas R$350 nas suas contas bancárias. Parcelamentos, alguns, né, de 3 vezes no mesmo mês. De 3 vezes no mesmo mês. É um instrumento, uma ferramenta, né, absurda, que virou usual, né, que deveria ter até um limite no uso dessa ferramenta, né, que virou muito fácil. Não, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco tudo está sendo parcelado no setor público. E alguns ainda defendem a estatização, né? Que tudo tem que ser estatizado, que o Estado tem que mandar em tudo e tal. As empresas privadas, está aí o Remy que pode referendar isso para mim, elas têm que pagar em dia. Se ela não pagou em dia, ela leva multa, né? Não tenha dúvida nenhuma disso. Agora o Estado, o município e o país, eu não sei se já estão parcelando também em nível nacional, eles fazem o que bem entendem com os seus funcionários. Eles vivem a revelia da lei e nós não. Nós temos que cumprir a lei à risca e pagar os nossos impostos em dia. Metas fiscais, despesas também não seguem, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma empresa individual de prestação de serviços na área de comunicação e quando eu parei de usar a empresa, a pessoa que fazia a minha contabilidade não me informou e eu simplesmente fechei o livro e o bloco de notas e esqueci. Agora eu recebi uma comunicação da prefeitura que eu devo 2.500 e não sei quantos reais porque eu parei de informar o meu faturamento nesse período. Mas daí eu vou informar o que se eu não faturei? Né? Aí entrei com recurso, perdi. Né? Eu vou ter que pagar os 2.500 porque eu deixei de informar o que eu não faturei. Tá? Mas é a lei. Né? Se eu não cumprir a lei, eu sou multado, assim como a prefeitura de Novo Hamburgo está me multando. Eu já estou achando que é perseguição, mas tudo bem. Vamos lá. Nós estamos indo para o final do nosso programa.
vamos para a rodada dos pontos finais, começando pelo Remy. Ok, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de Jair, muito bem conduzido pelo nosso grande Jair. Abração para ti, Rodrigão, saúde, paz, venha logo que estamos com saudades. Um abraço, Karina, um abraço, Marcelão, um abraço, Evandro, e uma boa noite todo especial a você, telespectador. Karina. Bom, meu ponto final é dizer que eu também estive na Expo Inter essa semana, participei de uma degustação às cegas lá no Salão do Empreendedor. O que é isso? Muito legal. É para a gente desenvolver o paladar. E depois a gente fez um tour dentro do Salão do Empreendedor e conheceu as várias culturas da nossa agricultura, pecuária, etc, etc. Maravilhoso. A apicultura, lembrei do amigo Marcelo ali. Pois é, a gente tem muita coisa boa, né? Tem os lácteos, tem a apicultura, tem a carne também. Então, o vinho, as oliveiras. Então, nosso estado é maravilhoso, riquíssimo, né? Em termos de produção rural. É muito legal mesmo. Muito feliz eu fiquei com esse convite. A gente degustou os pratos às cegas, para sentir bem e tentar acertar o que era, da textura e do sabor. E foi uma experiência maravilhosa. Mais uma degustação que eu participo. O Rodrigo ia gostar dessa brincadeira. Confira lá no meu Face, está lá as fotos direitinho dessa degustação. Kaufels. Então, obrigado, telespectadores. Obrigado, meu filho, que emprestou os brinquedinhos para trazer para a gente brincar. Achei que era o teu. Cuidado com os adultos mimados. Principalmente com os filhos, né? É isso aí. Marcelo, teu ponto final. Bom, eu queria também aproveitar para fazer um agradecimento. Nós divulgamos aqui nas últimas 3 semanas uma iniciativa que a gente fez da estruturação de um curso de iniciação à prática da meditação. Tivemos aí já está na segunda versão, mais de 50, quase 60 pessoas. Fizemos também a captação de mais de 60 quilos de ração. Então, fico muito satisfeito que a gente tenha conseguido captar, que essas pessoas estejam, de fato, buscando olhar para si mesmo, mimar-se um pouco. E em breve eu vou trazer aqui também a prestação de conta para onde a gente está mandando todas essas, a gente vai mandar isso para algumas ONGs. E só para dizer que é uma prática muito simples, que começou com uma vontade de mostrar o minimalismo dentro desta prática, ou dentro dessa possibilidade que a gente tem. E a meu ver, está sendo um sucesso, a gente está tendo cada dia mais pessoas e pretendemos fazer isso mensalmente aí. Não tem custo, o custo é 1 quilo de ração. Então, meus parabéns a todos os que participaram e fico muito feliz com isso. Muito feliz também com todos os nossos brinquedinhos aqui do nosso amigo Evandro, mais uma vez, da nossa pauta, de poder estar trazendo isso para os nossos... Evandro tem ilustrado muito bem as nossas pautas, né? Muito criativo ele. Tá bem. E eu quero lembrar todos do meu programa de domingo, às 20 horas, Teatro na TV. Excelente. Muito obrigado, Karina. Que este final de semana apresenta a peça O Leão e a Rata, do Grupo Produção Urbana, daqui de Novo Hamburgo. Agradecer aos colegas da mesa que me ajudaram a fazer este programa. Agradecer ao nosso pessoal da técnica, o Tom Nunes, que é o nosso novo colega, a Nahara, e o Pedro, que estiveram conosco até agora, fazendo Estação Hamburgo desta quarta-feira, 31 de agosto. E vamos para casa agora assistir o resto do jogo da Seleção Brasileira e torcer que os nossos garotos lá ganhem mais uma do Equador. Obrigado, boa noite. Fique agora com a programação da nossa Vale TV.